Nós vamos convidar agora ao palco para a próxima apresentação a gerente de remuneração, benefícios e relações trabalhistas do Grupo Fleury, Angélica Correia Dente. Bem-vinda, vamos recebê-la. Angélica Correia Dente. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite por estar nesse evento tão importante, um assunto, né, tão importante. Dizer que é um desafio e, ao mesmo tempo, uma honra falar depois do professor Pastore. Acho que, para todos nós palestrantes, posso dizer que é uma honra estar aqui e falar depois do professor. Enfim, e o meu ponto aqui, eu não tenho a intenção de falar sobre o viés tão trabalhista e aprofundado como o professor trouxe, mas sim sobre o viés de recursos humanos, né? Então, olhando para a empresa e olhando aquilo que, de fato, a gente consegue trazer como benefício e como uma modernização. Então, como o professor já falou, aqui não preciso mais me aprofundar, a lei da reforma trabalhista tem como objetivo principal modernizar, simplificar, valorizar a negociação coletiva. Ela vai ser vigente, né? Vai ter vigência a partir do dia 11 de novembro, e trouxe aí uma alteração de 114 artigos da CLT. Então, de fato, é uma lei extensa, uma reforma ampla, né, além das novas leis de terceirização, como o professor já explicou. Olhando, então, mais profundamente para dentro das empresas e como uma forma estratégica da área de remuneração e da área de benefícios, a qual eu sou responsável no Grupo Fleury, quando nós fomos estudar, né, a reforma, com todas as suas modificações, a gente priorizou alguns assuntos e também tomou o cuidado, né, de não sair fazendo mudanças grandes, né, a partir de agora, de novembro, mas também olhando para aquilo que poderia trazer uma otimização de custos, trazer produtividade para a companhia, como o professor falou, uma maior flexibilidade e, principalmente, olhando pelo viés da remuneração e de benefícios, o que a gente poderia fazer em termos de retenção e engajamento dos nossos colaboradores. Então, é um olhar cuidadoso, nós mapeamos alguns assuntos, né, entre eles são os que eu vou falar hoje, que é o plano de carreira, a remuneração variável, acordo com executivos, como o professor tocou no assunto, a negociação individual, benefícios, e aí, né, as novas modalidades de benefícios flexíveis, e o home office, que é o teletrabalho, né. Eu trouxe aqui para vocês, apenas para ilustrar, né, o quanto que as empresas estão se preparando e tocando, né, e quais são os assuntos principais, né, quais são as priorizações que as empresas estão fazendo em termos da reforma trabalhista. Essa é uma pesquisa de uma consultoria que chama Korn Ferry, antiga Hay Group, né, e nessa pesquisa eles dizem o seguinte, que participaram da pesquisa 254 empresas. Dessas 254, 67% dizem que já estão se preparando para a reforma trabalhista. E o que elas estão fazendo, né? Quais são os principais assuntos? Os principais assuntos são exatamente esses que eu trouxe para vocês: plano de cargos e salários, remuneração variável, a revisão, né, de planos e cargos e salários para aquelas que já têm, ou a elaboração para as que não têm, revisão de remuneração variável, e a gente está falando de bônus, de prêmios, o home office, aí está até no topo, como o primeiro, que é o teletrabalho, o home office, o teletrabalho, o plano de cargos e carreiras, remuneração variável, acordo com executivos, que é a negociação individual, que, de fato, isso era esperado pelas organizações. Eu acho que agora é o momento da gente poder tratar esse pacote de remuneração com esses profissionais de uma maneira diferenciada. Tá? Então, aqui é só alguns resultados da pesquisa, mais para ilustrar para vocês, de fato, que esses são os assuntos que estão sendo tratados no momento.
Então, falando de plano de cargos e salários, né, o que a gente tinha antes da reforma trabalhista? A CLT dizia o seguinte, que para você ter um plano de cargos e salários, você tinha a obrigação, né, de homologar esse plano no Ministério do Trabalho. Era algo que, assim, até onde eu entendo, praticamente estava em desuso. Não me lembro de companhias que, nos últimos anos, homologaram um plano de cargos e salários no Ministério do Trabalho. As regras eram mais voltadas para a antiguidade e planos verticalizados do que estruturas mais horizontais, que é o que estamos utilizando hoje em dia. Enfim, então, as empresas acabavam não conseguindo fazer isso, não tinham seus planos de cargos e salários, e muito menos se tinham homologados pelo Ministério do Trabalho. E essa era a única alternativa que nós tínhamos para conseguir fazer prova em caso de equiparação salarial, né? Ou seja, como você não tinha o plano homologado, você não conseguia fazer a prova da equiparação salarial, e aí você tinha que fazer sua defesa de outra maneira com relação às diferenças salariais. A reforma trouxe essa possibilidade agora de você ter um plano de cargos e salários, um plano de carreira da sua organização, feito através de uma norma interna, ou seja, uma política, que você vai escrever junto com o seu departamento de recursos humanos, junto com a sua gerência. Não precisa ser homologado pelo Ministério do Trabalho, ele pode, sim, ter participação do sindicato, mas não é uma obrigação, ele pode ser uma norma interna, e esta norma vai, sim, servir como defesa para ações de equiparação salarial. Então, o que eu coloquei aqui como ponto principal que a gente tem que começar, o que a gente tem que fazer agora? Olhar para as nossas empresas, olhar para as nossas carreiras dentro da empresa, quais são os cargos, quais são as funções, fazer com transparência uma política, onde a gente consiga demonstrar para os nossos colaboradores, de fato, quais são as atividades deles, quais são os caminhos que eles têm em termos de carreira. Então, daqui você vai para onde? Qual que é o próximo nível? Você é um analista 1, para você ser um analista 2, o que você precisa fazer? Qual é a função que você vai desempenhar em cada um, né, desses níveis de carreira? Colocar nessa política quais são as regras de promoção. Então, para você ir para o nível 2, o que você precisa fazer? Você precisa ter um ano de casa, você precisa participar de um processo, você precisa ter uma avaliação de desempenho, enfim, com resultado X. Esses caminhos têm que estar de maneira clara numa política que vai, sim, nortear e servir como defesa em casos de equiparação salarial. Então, acho que o grande ganho aqui são dois, né? Primeiro, a questão da segurança jurídica, da gente poder, de fato, ter uma estrutura de cargos e salários que reflita a sua organização, e cada um tem uma, não adianta. Na minha pode ter gerente, presidente, analistas, e tem outra que pode ter supervisores, enfim, depende daquilo que a sua organização está organizada. Então, tem que ter uma estrutura, mas, além de servir como defesa, né, em caso de processo de equiparação, é uma transparência para o colaborador, né? Então, acho que, pegando um gancho aqui do professor, né, liberdade com proteção. Lá você vai ter a liberdade de fazer a sua estrutura, de colocar quais são os caminhos que os colaboradores vão ter que seguir para ser promovidos, para receberem um mérito, qual é o salário, qual é a tabela, qual é a metodologia que você usa para remunerar esses colaboradores, que tabela salarial. Isso pode estar lá dentro. Mas vai te dar a liberdade de fazer isso, mas vai dar a proteção do colaborador ter a clareza de para onde ele vai, quando ele vai, quanto tempo leva para isso. Então, eu como gerente, né, de remuneração e advogada também por formação, entendo que é um super ganho aqui. Eu acho que as empresas vão ter, de fato, mais liberdade para construírem suas carreiras, sem a insegurança de qualquer movimentação que você fizer salarial na sua organização, poder sofrer o risco de um pedido de equiparação salarial. Um outro ponto é a remuneração variável, né? E aqui eu estou dizendo do bônus, né? Bônus, prêmios, enfim. A CLT, antes da reforma, ela dizia que
qualquer pagamento a título de bônus ou prêmio, se tivesse habitualidade, ou seja, né, se você pagasse todo mês um valor adicional ao salário a título de prêmio ou de bônus, esse valor teria uma incidência, ele seria caracterizado como uma verba salarial e teria incidência de INSS, 13º, férias, fundo de garantia, né? O que fazia com que as empresas tivessem uma única alternativa, né, de pagar uma remuneração variável, que era o PLR, né, que é voltado à negociação junto com os sindicatos. Se você quisesse ter alguma outra forma de premiação dos seus colaboradores, você não conseguia fazer, porque isso te trazia uma carga grande de encargos, né? E aquela questão da incorporação, enfim, a gente não conseguia aplicar. A reforma trouxe uma revisão do artigo que falava sobre os prêmios, e agora ele diz o seguinte, que ele não integra o salário, ainda que habitual, né? Prêmio, bônus, tem várias nomenclaturas, comissões, gratificações, enfim. Desde que, consideradas determinadas condições, ele não integra o salário, ou seja, ele não vai ter a incidência do INSS, ele não vai ter a incidência do 13º e das férias e do fundo de garantia, né? Essas determinadas condições são, desde que tenha o colaborador, né, através de metas, demonstre um desempenho superior ao esperado. Ou seja, se você tiver um plano de metas individuais, bem desenhado, com indicadores, com prazos a serem cumpridos, enfim, com que você consiga mensurar, né, o desempenho desse colaborador, você vai, sim, poder pagar um bônus. Aí você pode estipular qual é o prazo, se é trimestral, se é semestral, se é anual, até porque não mensal. Vai depender de cada organização e de cada política de remuneração variável da sua organização, mas você vai poder, sim, pagar sem a incidência dos encargos, né? No meu ponto de vista, isso é super benéfico, porque traz engajamento, traz retenção, você consegue beneficiar e recompensar aqueles colaboradores que, de fato, tiveram um desempenho diferenciado, né? Eu acho que a gente está caminhando, as organizações estão caminhando para esse viés, né? O viés de recompensar aquele que tem um desempenho superior aos demais, né? Então, traz essa liberdade nesse momento, sem ficar com uma carga, né, de encargos trabalhistas muito grande que não te permitia fazer esse movimento de pagar bônus, sem ser dentro do programa de PLR. Então, aqui é mais uma oportunidade, né? Então, valorizar a meritocracia. Um outro ponto é o acordo eu chamo de acordo de executivos, mas é a negociação individual, como o professor trouxe, né? Até antes da reforma, as companhias eram obrigadas a passar praticamente toda a convenção coletiva ou acordo coletivo para todos os colaboradores de maneira igual, né? Então, hoje não. A a reforma trabalhista modificou e diz que colaboradores que possuírem salários acima de R$11.000, que é os 2 tetos da Previdência, poderão fazer uma negociação individual. Isso é o que é mais comum, né? Estou olhando aqui para a Irete e eu me lembro das nossas negociações, do tanto que a gente tentou insistir com os sindicatos, né, o Sindicato da Saúde, de que, de fato, esses profissionais têm uma forma de negociar diferente. Você falar que vai aplicar um dissídio de 5%, 4%, e já chegamos em outros anos aí em 8%, para uma pessoa que tem um salário acima de 20.000, 30.000, é uma coisa, né? Esse valor ele pode ser revertido de várias outras formas. Você pode negociar com esse profissional o que a gente chama de pacote de remuneração muito diferenciado, através de um salário fixo, talvez até menor,
mas uma remuneração variável, um pacote de bônus muito maior. Se você trouxer um diretor de finanças, se você falar sobre um diretor, enfim, de estratégia, é óbvio que a remuneração dele tem que estar voltada para aquilo que ele vai trazer, de fato, de retorno para a companhia. E pode ser muito maior do que os 5% de dissídio, mas vai depender da entrega. Então, essa negociação individual de fato, para nós, aí olhando para dentro do grupo, é super bem-vinda, porque a gente consegue fazer um acordo com o profissional para aquela entrega que ele vai fazer, de acordo com o peso do cargo dele, enfim, trazendo um pacote de remuneração, de fato, viável e negociável, né? Acho que esse é um dos pontos bem importantes também. E aqui eu falo salário, mas essa negociação com executivos não é só de salário. Nós estamos falando do salário, nós estamos falando da remuneração variável, nós estamos falando, inclusive, de benefícios. Então, é por isso que é uma negociação individual, e aí, sim, por escrito, para garantir que esse é um documento que você possa levar para uma discussão, até uma arbitragem, como o professor falou, mas que fique seguro para as duas partes, né? E você não precise aplicar uma convenção coletiva, que muitas vezes para aquele profissional também nem faz sentido. Falando sobre benefícios flexíveis, ele está conectado com o assunto anterior. Aqui a gente traz também pelo tempo não vou conseguir me aprofundar, mas benefício flexível é algo moderno que hoje está vindo para as companhias, que é o seguinte sentido, né? Eu sou mãe, tenho família, para mim um plano de saúde top faz todo sentido, porque eu quero garantir para os meus filhos um plano de saúde muito bom. Mas eu tenho um colega do meu lado que tem o mesmo cargo que o meu, ou não, e para ele não, ele é super jovem, solteiro, um plano básico para ele está legal. Aquele valor que eu gasto em benefício de saúde, eu posso dar para ele em vale alimentação, vale refeição, ou um outro benefício que faça muito mais sentido para ele, dentro da concepção de vida que ele tem, do que para mim. Isso é o benefício flexível, né? É novo no mercado, são poucas empresas que já conseguiram implementar, mas, no meu viés, e dentro do grupo, a gente entende que hoje a gente tem todo tipo de população, né? A gente tem todo tipo de colaborador, desde o mais novo ao que tem mais tempo de casa, aquele geração Y, mas que traz uma super entrega para a companhia, e que o valor dele, para ele, né, dos benefícios que a gente oferece, é diferente de outras pessoas. Então, essa questão ainda é um pouco delicada, lógico que tem que se analisar profundamente, principalmente sobre o viés da legislação, para não trazer nenhum risco com qualquer mudança que você vai fazer, mas trazendo aqui a reforma, para quem tem acima de R$11.000, a gente já consegue fazer essa mudança através de um acordo individual. Então, esse ponto a gente já está trabalhando bastante lá no Fleury. E um último ponto é o home office, né, o teletrabalho. O professor já trouxe que a reforma deu a possibilidade agora de poder se trabalhar na sua própria casa, desde que atendida algumas regras. Eu acho que ainda aqui tem um ambiente ainda um pouco inseguro, a gente precisa estudar mais, olhar o que as empresas estão fazendo. Eu recomendei lá no Fleury um pouco de calma, de fato, para a gente ainda não seguir, entender quais são essas regras, quais são as obrigações da companhia para poder colocar um colaborador para trabalhar à distância. Mas vejo como uma ótima oportunidade. A gente ainda não tem para toda a companhia, mas a gente tem no Fleury uma política que se chama Trabalho Ágil, e que ela foi implementada para colaboradores que não marcam ponto. Então, ela é restrita por questões da legislação e por segurança, mas ela foi colocada para colaboradores que não marcam ponto, e ele chama trabalho ágil e não home office, porque ele não se limita à sua casa, né? A ideia é de que o colaborador possa trabalhar da onde ele quiser, né? Da casa, das diversas sedes, de um restaurante, da casa do pai, dar a liberdade de alguns dias da semana, 1 ou 2 dias, a nossa política traz o máximo de 2 dias, que, de fato, ele possa ficar na casa dele. E isso tem trazido um ganho
enorme em termos de qualidade de vida, né? Então, às vezes, é o dia do rodízio, é o dia que eu gostaria de buscar meu filho na escola, levar meu filho e buscar ele na escola, e a escola é do lado de casa, mas é longe do meu trabalho. Então, eu consigo fazer isso, consigo me concentrar. Então, assim, em termos de qualidade de vida, de engajamento, de retenção de profissionais, essa política tem trazido um ganho gigantesco para a gente. E agora, com a reforma, eu acho que a gente consegue ampliar para outros profissionais, desde que seguida, de fato, as regras legais, enfim, para não termos um ambiente inseguro e sofrer reclamações trabalhistas no futuro. Eu agradeço a participação, eu encerro aqui, era rapidinho, e fico posteriormente à disposição para perguntas.